Olá, pessoal. Pontualmente às 17h05, nós vamos iniciar o nosso workshop, que é uma pílula que nós estamos fazendo toda quinta-feira. São prévias do que iremos abordar no congresso promovido pela Noreg BR, que será realizado em Brasília, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, esse mês. Estaremos lá para falar sobre inteligência artificial. E aí, óbvio, não poderia deixar de agradecer a Noreg. Primeiramente, uma boa tarde, gente. Muito obrigado. Nós estamos aqui com mais de 15 pessoas na chamada, possivelmente a maioria delegatários. Certamente, todos ou são delegatários ou colaboradores de serventias extrajudiciais. E nós iremos, a partir de agora, fazer com vocês abordagens práticas, insights práticos sobre inteligência artificial. Eu vou, óbvio, contar com a colaboração de um amigo meu, Dr. Ricardo Campos. Ele está aqui conosco, tá? Eu vou me apresentar e vou apresentá-lo também, para que vocês possam conhecê-lo e conhecer também a mim. Nós iremos fazer essa abordagem muito holística e rápida, agora muito precisa, cirúrgica, no que mais importa e interessa para a gente, que é trazer para vocês praticidades da inteligência artificial e a automação de processos. Então, quando você automatiza os fluxos, os processos da sua serventia, aliado ali à utilização de uma inteligência artificial que possa trazer ganhos operacionais, ajudar no apoio operacional da serventia, fica muito claro que a gente tem uma efetiva eficiência, né, no que se refere às entregas da serventia. Então, os serviços de notas e de registro, eles ficam mais rápidos. Então, estamos, na verdade, partindo para aquele processo de tornar a serventia extrajudicial digital. Então, é um processo mais de tornar de forma muito abrangente as serventias no meio digital. Esse é o nosso grande objetivo. Dito isso, eu queria apenas fazer a minha apresentação. Eu sou Johannes, sou servidor público, mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenador acadêmico de 2 institutos, o Instituto dos Magistrados do Nordeste e o Instituto Brasileiro de Direito da Informação, IBDI, cofundador aqui do Sião. Atuo também como head de inteligência artificial em algumas serventias extrajudiciais. E aí, hoje comigo também está o doutor Ricardo Campos, ele que é delegatário. Com o doutor Ricardo, uma abordagem muito prática de como a gente pode utilizar a inteligência artificial e, além disso, formatar fluxos de processos com automação para poder gerar ganho de eficiência. Ricardo Campos, ele é delegatário aqui em Pernambuco, em 2 serventias, uma como titular e outra exercendo a interinidade, irá nos ajudar, nos apoiar nessa abordagem de hoje, tá certo? Bom, só para que a gente tenha pelo menos um conceito inicial de inteligência artificial. O que seria inteligência artificial? Inteligência artificial nada mais é do que um ramo da ciência da computação que desenvolve softwares capazes de realizar tarefas que outrora, que antes, em outra hora, era realizada por humanos, tá certo? O grande objetivo da inteligência artificial é e sempre foi trazer a possibilidade de máquinas exercerem atividades repetitivas, tirando ali essa carga do ser humano. Então, é uma construção de sistemas computacionais que são capazes de, através de uma base algorítmica muito bem definida, regras pré-determinadas, fazer com que realize determinadas atividades, tá bom? Isso é o conceito de inteligência artificial. Não é de hoje que a gente vê a inteligência artificial. Quando adquirimos um celular, por exemplo, e conseguimos desbloquear esse celular
por meio de uma aplicação de biometria, ali por trás existe um software fazendo essa operação. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante ter na nossa mente o conceito de que a inteligência artificial ela veio para poder nos ajudar, nos apoiar. Ela é estritamente uma ferramenta. E como ferramenta, ela precisa ser bem utilizada. Por isso que nos nossos encontros com os nossos clientes, eu faço questão em abrir uma chamada específica de prompt, para poder entender como é feito um prompt e o que é um prompt. Prompt nada mais é do que a interação que nós temos com a inteligência artificial, tá bom? Dito isso, é muito importante a gente trazer para vocês insights práticos, o que na prática a inteligência artificial pode apoiar, pode ajudar no dia a dia da serventia extrajudicial. E é isso que nós queremos, na pílula de hoje, no nosso encontro, abordar com vocês, tá bom? Eu vou mostrar a vocês aqui, agora, e vou compartilhar minha tela, para poder mostrar a vocês o nosso Cião GPT. O Cião GPT, ele é uma ferramenta de inteligência artificial específica para as serventias extrajudiciais. Aqui está o app.ciãogpt.com.br. É uma ferramenta web, tá certo? Onde lá você recebe login e senha e entra num dashboard específico para as serventias extrajudiciais. A gente vai construindo os agentes e os agentes eles vão sendo colocados de forma na ordem da criação. Então, vai se construindo os agentes e vai se colocando aqui nesse dashboard, tá certo? Todas as conversas que você tem com o seu agente, elas ficam aqui gravadas. Por exemplo, se eu clicar aqui no agente chamado Assistente Legal Pernambuco, vou dar um oi aqui para ele. Oi, oi. Ele vai me responder e vai já responder com uma interação, né? Ele quer saber, ou pelo menos me pergunta como pode me ajudar hoje. Se tiver alguma dúvida sobre normas aplicáveis a serventias extrajudiciais ou qualquer outro assunto relacionado, estou à disposição. A grande questão aqui é que tratamos de forma muito isolada esses agentes. Cada agente criado é um agente isolado. O banco de dados, ele não fica especificamente nas plataformas de LLM, de inteligência artificial, disponíveis no mercado. Não, fica numa base, num banco de dados que é construído por nós, para que as informações elas fiquem ali mais protegidas. Então, quando estamos diante desse tipo de ferramenta, nós podemos otimizar dúvidas legais, que é esse agente que está aqui. Eu posso fazer qualquer tipo de pergunta a ele sobre o nosso código de normas ou sobre o Código Nacional de Normas. Um exemplo, chegou um cliente na serventia. O cliente chegou, você viu que o documento está incompleto. Você pode ou não pode reconhecer firma? Todos aqui sabem que não pode. Mas onde é que isso está regulamentado? Onde isso está no Código de Normas? Isso exigiria de você abrir o Código de Normas, tentar ali fazer um procedimento de localização por palavra. Mas o Cião GPT não, ele consegue te dar um subsídio de resposta que é interessante. Eu vou fazer essa pergunta aqui, por exemplo. Um cliente está na serventia e levou um documento incompleto para reconhecimento de firma. O que devo fazer? Como esse agente ele é treinado para Pernambuco, ele vai fazer ali uma abordagem nas legislações pernambucanas, principalmente o Código de Normas, né? Também ele vai fazer uma verificação no Código Nacional de Normas, tá bom? Se tiver alguma disposição sobre isso.
Mas aquele achou, olha só, conforme disposto no artigo 498 do provimento 11 de 2023 da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, é proibido o reconhecimento de firma em documentos que estejam sem data, incompletos ou que contenham no contexto espaços em branco. Portanto, se o cliente apresentou um documento incompleto para reconhecimento de firma, você deve recusar o serviço. E aí traz ali o disposto no artigo 498, dá orientações práticas. E a partir daqui, gente, a partir de perguntas como essa, estabelecendo esse contexto, nessa janela de contexto, você pode trazer ali outras soluções práticas para o dia a dia, como, por exemplo, pedir para que ele elabore uma nota devolutiva sobre esse assunto, pedir que ele elabore o e-mail, redija o e-mail sobre esse assunto, caso o cliente tenha passado um e-mail sobre isso. Você pode pedir também para que ele forneça a você, através de um subsídio de parecer técnico, uma redação sobre isso, através de parecer. Então, você tem uma infinidade de possibilidades quando você atua com inteligência artificial. Isso é apenas um dos agentes que a gente pode construir. Cada agente ele vai atender a realidades específicas. Esse aqui, por exemplo, atenderia a todas as serventias extrajudiciais de Pernambuco. Mas o nosso objetivo é estar construindo agentes que possam atender de forma personalizada, customizada, cada serventia extrajudicial. Porque a realidade de cada uma é diferente. E nós sabemos disso. Então, quando tratamos de serventias extrajudiciais, estamos diante de um serviço que presta ao público, é um serviço público, presta ao público um serviço de qualidade, e quando a gente coloca inteligência artificial, além da qualidade, a gente gera eficiência. Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu vou pedir aqui, por exemplo, para que ele me escreva uma nota devolutiva. E aí, vejam, ele já vai deixar muito claro aqui, olha, transparente o que é ou para que serve essa nota devolutiva. Ele vai dar uma parte inicial, ele fala sobre, inicialmente, qual é o pedido, que é o de reconhecimento de firma, já fundamenta, né? E já coloca a recomendação. Então, claro, é uma nota incipiente? Sim. Se a serventia tiver um modelo mais robusto e precise de um modelo mais robusto de nota devolutiva, a gente treina a inteligência artificial para que ela consiga se adaptar à realidade da serventia. Mas é só isso que ela faz? Não. Nós temos várias situações, vários agentes que podem ser criados, tá certo? Vários agentes. A gente pode criar agente para elaborar registro, podemos criar agente para elaborar a procuração, podemos criar agente para fazer a elaboração de escrituras públicas. Então, existe uma infinidade de soluções que podem ser realizadas por meio de inteligência artificial. E quando você conjuga a inteligência artificial, que vai realizar atividades repetitivas dentro de uma serventia extrajudicial, com processos muito bem definidos de automação, né? Você ter, por exemplo, recepção de documentos. Essa recepção de documentos já ir diretamente para uma nuvem, uma cloud sua da serventia extrajudicial, uma cloud que esteja embarcada na serventia. E através dessa cloud você já conseguir fazer integração com as chaves de API desses agentes que são criados pelo Ciel GPT, você consegue ali ter uma visão de gestão da serventia extrajudicial com a possibilidade de elaboração de documentos de notas e de registro com muito mais rapidez. Muito mais rapidez. Eu vou chamar o Dr. Ricardo para que ele possa integrar aqui também essa nossa pílula e ele vai mostrar alguns insights que ele tem feito nas serventias que ele atua. Uma que ele é titular e a outra que ele está como interino.
E eu vou parar aqui o compartilhamento nesse momento para que ele possa trazer e agregar ainda mais essa pílula de hoje, né, com o que ele vem fazendo lá em Santa Maria do Cambucá e em Surubim. Processos bem definidos, onde ali você consegue trazer a automatização dos fluxos e integrando isso à inteligência artificial, você tem a possibilidade de fazer entregas muito mais rápidas e eficientes. Então, esse é o grande objetivo. Doutor Ricardo, por favor, se o senhor quiser já iniciar, fique à vontade. Meu amigo, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Saúde todo que está nos acompanhando aí. Bom, só uma experiência com a inteligência artificial foi muito recente, né, digamos. Eu realmente não visualizava muita possibilidade da IA para cartório, até conhecer o pessoal da Sião, né, no evento lá em Recife, e achei que interessante essa ideia do chat, do escrevente que consegue atender a necessidade, responder. Então, comecei a verificar se podia ir mais além que aquilo. Então, algo progressivo, né? Então, começamos a fazer modelos com a IA, depois preencher modelos com a IA, e hoje consegui integrar a IA com outras plataformas. Eu utilizo o Office 365, o SharePoint, né? Então a IA consegue se relacionar com o SharePoint para ajudar na automação. Que a ideia principal da IA no cartório, né, é você reduzir trabalhos repetitivos. Então, você tirar trabalhos mecânicos, né, que sobrecarregam seus colaboradores e acabam perdendo muito tempo, e deixar isso para a inteligência artificial. Então, a máquina faz isso e você se encarrega da parte intelectual. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que é a base do Sião também. Vocês chegou aí, vocês estão vendo, pronto. Chegou. Essa é o layout do Sião para Surubim, tá? Então aí tem 3 agentes. Tem um que é um assistente jurídico, que faz esse trabalho de auxílio técnico e de pesquisa, né? Observe que tem aí Surubim e Santa Maria, que atende aos 2. Um revisor gramatical, que também é um trabalho de correção de escrituras, de e-mails, de ofícios, desse auxílio, né, para sair tudo correto. E tem um Abelardo, que é o nosso xodó. Abelardo, vou até explicar antes porque o nome do Abelardo. Abelardo, ele faz referência, na verdade, uma homenagem ao cidadão mais famoso da região, né? O cidadão mais ilustre lá da região de Surubim, que todo mundo conhece por Chacrinha, que ele é de lá, então foi feita essa homenagem a ele. O Abelardo, na verdade, ele começa a praticar atos de automação de registros, né? Então, aqui nós colocamos esses 6 atos que, inicialmente, entendemos que são os mais que demandam mais tempo, né, de digitar, né, e analisar documentos. Quem faz imóvel rural e faz certificação sabe o trabalho que dá, né? Pegar todas aquelas coordenadas e lançar no processo. Então, esses atos aqui, os seus iniciais, como é que eles funcionam? Eu não posso fazer aqui por conta da LGPD, mas tecnicamente basicamente, alimentar o sistema com um documento. Deixa eu fazer uma opção aqui. E vai solicitar que você apresente os documentos, você vai apresentar os documentos pertinentes daquele ato, né? E ele vai devolver na tela os atos prontos, né? Os modelos. Então, no caso de uma certificação rural, vai sair o modelo da matrícula, o modelo da verbação de certificação, o encerramento da anterior. A construção também vai ser a verbação já prontinha, todas as informações. Então, a ideia é você, menos cliques possível, né, conseguir praticar o ato ali.
essa certificação de imóvel rural, inclusive, é o que mais me impressiona, porque é uma certificação que eu rendi ali horas até para poder fazer, dependendo do tamanho do imóvel, hoje eles fazem em segundos ali, entendeu? Basta alimentar e ele vai entregar você pronto. Então, dentro desse panorama, a gente consegue ter um ganho de velocidade absurda, né? A produtividade aumenta bastante. E sem contar que a redução de erros, né? É claro que para isso funcionar, você tem que ter toda uma percepção de que você está trabalhando com um agente que valida dados, valida documentos, os documentos precisam estar bem trabalhados, ou seja, tem que mudar a cultura do cartório, de exigir documentação legível, né? Então, documentos bem originais, se forem preferencialmente, né? Se forem cópias de excelente qualidade, porque vai dificultar a leitura e de repente até se transforma num processo inverso, você tem que parar para conferir, identificar, corrigir, porque ele pode ver uma numeração, entender que era outra, né? Essas falhas são possíveis. Dentro de Santa Maria, que é cartório único, é tabelionato, deixa eu só trocar aqui a tela. Nós temos esse agente de elaboração de escritura de compra e venda. Então, ele basicamente funciona como? A gente vai alimentar o agente com os documentos das partes, ou seja, comprador, vendedor, ele vai identificar, de acordo com os indexadores que colocamos, e vai montar a escritura, vai tirar do certidão do imóvel os dados do imóvel, né, descrição, matrícula e tudo mais. Do ITBI, ele vai extrair o valor negociado, vai ter a opção de informar cláusulas ali que você pode acrescentar em comunicabilidade, alguma coisa, alguma cláusula queira colocar, ele vai dar a opção de você selecionar ou não e já colocar na escritura. Vai perguntar a você se a escritura será lavrada fisicamente ou vai ser pelo notariado, né? Então, fica poucos campos para você poder preencher manualmente. Então, extrair o texto, já lançou no seu sistema, preencha ali os dados que ficaram em aberto, está concluída, né? O próximo passo, inclusive, já perceberam que o CNIB 2.0 está trabalhando com APIs, né? Liberaram para os usuários. Então, o pessoal da Sion aí está desenvolvendo essa ferramenta para poder integrar. Então, imagine no futuro próximo, né, acredito eu, que esse agente de lavratura, ou mesmo de registro também, vai conseguir conectar com o CNIB e extrair aquelas informações, aqueles hashes, né? Registrei ontem um inventário, 50 e poucos herdeiros. Imagine 50 e poucos hashes, consultas feitas manualmente, né, um inferno que é isso. Então, com a integração via API, rapidinho resolve. Como eu disse a vocês no começo, eu realmente não tinha essa percepção da capacidade, né, da inteligência artificial na serventia, mas hoje eu vejo que, assim, não tem limite para possibilidades, né? O que você quiser fazer, praticamente você consegue fazer, e vai auxiliar bastante, né? Claro que tudo, como eu não sou técnico no assunto, eu sou muito curioso e vou trabalhando no erro e acerto, né? Algumas coisas funcionam, mas no final das contas acabam sendo contraproducentes, se perde mais tempo para fazer. Mas a ideia é chegar a um ponto, um nível de estado de arte, que a serventia praticamente você apresenta o documento e ele identifique qual é o título está sendo apresentado, faça a qualificação dele e já se tiver os documentos já presentes, já faça o apontamento. Então, vai automatizar bastante aí o ganho de tempo. Né, Johannes? Então, é uma coisa que quem ainda não pensou nesse assunto deveria pensar, inclusive até fazendo um raciocíniozinho aqui para o futuro, eu não vejo como as serventias se sustentarem sem IA a longo prazo. Dadas essas demandas de tecnologia que são impostas, em algum momento a IA vai também entrar nesse pacote, seja através da própria serventia, seja através dos próprios desenvolvedores, que vão precisar agregar isso aí nos nossos sistemas.
Bom, pessoal, isso aí foi uma visão assim, muito rápida. Tentei mostrar aí 2 agentes que temos, né, como eles funcionam e o que agregam a serventia. E a palavra são automação e velocidade. Vocês aí vão ter um ganho incomensurável de eficiência nisso. Johannes. Doutor Ricardo, muito obrigado, amigo. Obrigado pela sua participação. É sempre bom ouvir você e ver você aplicando isso na prática, né? Tem uma coisa que você falou aí que trouxe um gatilho para mim, que é o seguinte: é a inevitabilidade da inteligência artificial. Hoje a gente não tem como evitar. Isso é um ponto. Existe um movimento que tem sido muito frequente de aplicações práticas de inteligência artificial. O Poder Judiciário já está fazendo isso. Existem tribunais no Brasil que já estão montando seus modelos próprios de inteligência artificial, já devidamente integrados com os ERPs, com os sistemas de gestões processuais dos próprios tribunais, como exemplo o PJE. E as serventias extrajudiciais precisam também partir para esse início do processo de implementação da inteligência artificial. Claro que isso ainda existe muito a ser feito, muitas coisas vão se atualizando. O ChatGPT, pronto, utilizando como fonte o ChatGPT, nós tivemos já várias mudanças no ChatGPT, desde o seu lançamento em 2021 até agora, 2024. E isso vai acontecer, né? Existe um professor aqui da UFPE, Silvio Meira, que ele diz que ainda estamos na pré-história da inteligência artificial, fazendo a referência, óbvio, de que ainda existe muito a ser desenvolvido, muito a ser criado em relação à inteligência artificial. Então, significa dizer que nós que estamos dando esse pontapé inicial, vamos partir na frente de algumas serventias, né? As serventias de registro de imóveis, que são puramente de registro de imóveis, não enfrentarão essa concorrência, diferentemente das serventias de notas, que tem uma concorrência, porque diferentemente das de registro de imóveis, que existe uma localidade para se fazer o registro, na de notas vai pelo atendimento, pela rapidez na presteza das devoluções e entregas dos documentos notariais de registro. E aí, quem parte na frente para automatizar processos, para implementar inteligência artificial, para poder ajudar na eficiência da serventia, trazendo qualidade, porque não é só você ter a eficiência e a rapidez, é você transformar isso também com qualidade. Existe um ditado da minha época, que sou da década de 80, né, que diz que a pressa ela é a inimiga da perfeição. Mas, de fato, quem faz as coisas de forma assodada tende a errar. Isso é um fato. No entanto, a inteligência artificial ela é capaz, por ser uma linguagem algorítmica, ela é capaz de fazer com rapidez, com velocidade, sem o erro. Pode, obviamente, no meio do caminho, ter um ou outro erro, mas a acurácia, o percentual de acertos é muito grande em relação ao percentual de erros, quando o agente ele está muito bem treinado. Então, é preciso, obviamente, construir as instruções mais assertivas possíveis para cada agente, para que ele possa estar muito bem treinado para ser utilizado dentro de uma serventia extrajudicial. O que eu quero dizer, e aí já caminhando para as linhas finais, é que hoje nós precisamos entender esse mundo da inteligência artificial. E também, para além do entendimento, iniciar um processo de implementação da inteligência artificial nas nossas atividades rotineiras, cotidianas, para utilizá-la como ferramenta. E isso talvez seja a palavra-chave dessa tarde. A inteligência artificial ela é uma ferramenta de produção. Melhor encarar ela dessa forma. E, de fato, o é.
ela nos ajuda, nos apoia nesse processo de atividades repetitivas. Então, gente, eu queria, nesta tarde, agradecer ao Dr. Ricardo Campos por ter participado dessa chamada, para mostrar a vocês a experiência, né, que ele teve com a IA, como ele mesmo mencionou, o congresso, que foi o segundo Congresso Pernambucano de Direito Notarial, foi realizado em julho. E olha como o Ricardo já evoluiu e muito, né, na produção da inteligência artificial, da aplicação da inteligência artificial nas serventias às quais ele atua. Então, é importante vocês verem com bons olhos a aplicação prática da IA. Ô, Ricardo, pode falar, meu amigo. Você tem microfone aberto todo o tempo. Você falou aí, não sei se o pessoal que acompanha tecnologia, né, e IA especificamente, a Anthropic, que criou a Claude, que é um IA do mercado, concorrente da GPT e tantas outras, ela criou uma ferramenta que, para vocês terem ideia, basicamente controla o computador sozinho. Então, uma máquina, é um agente que ele tecla, abre janela, pesquisa, preenche. Então, isso criou-se agora, claro, é muito incipiente, está iniciando, mas daqui a 6 meses, 1 ano, isso vai ser 100% funcional, né? Você vai ter uma pessoa realmente trabalhando ali com o computador, em vez de ser um agente, uma máquina toda, né? Então, não é algo muito longe, não. Isso a curto prazo, essa evolução vai chegar a todos. É isso mesmo. E é bom a gente acompanhar desde o início, né, Ricardo? A gente começar já fazendo, entendendo como funciona. Então, pessoal, queria agradecer ao Dr. Ricardo, queria agradecer a vocês também que estiveram nessa chamada hoje conosco. Essa é apenas uma pílula, uma breve orientação daquilo que vai ser passado para vocês lá no Congresso, tá certo? Para quem for, obviamente. E nós estamos satisfeitos com o desempenho de alguns dos nossos clientes e principalmente com o desempenho dos agentes de inteligência artificial que estão sendo criados para apoiar e ajudar. E digo mais, para serventias robustas, serventias maiores, né? Talvez a inteligência artificial, que é importante, não se dê tanto o valor, porque existe a possibilidade da contratação de muitas pessoas para compor o quadro e fazer essas atividades de forma mais rápida. No entanto, para serventias menores, com menos capacidade de produção, a inteligência artificial pode ser o escape para que ela possa ter esse ganho de eficiência, utilizando, obviamente, tecnologia. Nós entendemos aqui no Cião de que sempre é necessário, primeiro, passar por um processo de conscientização, de aculturamento de todos os colaboradores que estão na serventia extrajudicial. Precisa-se entender o que é inteligência artificial, né? A gente ministra ali uma mini palestra sobre inteligência artificial, é um treinamento que nós temos no primeiro encontro de IA com as serventias, e depois a gente vai construindo junto esses agentes. Vamos construindo esses agentes e disponibilizando para que eles possam ser usados na serventia extrajudicial. Bom, dito isso, mais uma vez eu agradeço a todos e na próxima quinta-feira nós teremos mais outra pílula, né, que na verdade é a complementação dessa nossa abordagem, trazendo ali insights mais voltados para CS e CX, a experiência do usuário, e o CS, que é o Customer Success, né? É o atendimento bem ao cliente, é bom atendimento ao cliente, o atendimento do cliente customizado. Então, quando a gente atende bem, o cliente volta. Isso é uma filosofia de startup que a gente quer passar para vocês também. Vocês, na próxima semana, vão ter essa oportunidade de ouvir sobre essas técnicas que podem ser utilizadas na serventia e servem, obviamente, de retenção de cliente. Tá bom? Então, a todos e a cada um, uma boa tarde, um bom final de tarde e até a próxima quinta-feira.
Tchau, gente. Muito obrigado, viu?